Amado amigo e amiga, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal do Semeador. Meu nome é Sidney Souza e eu sou teólogo, bacharel em teologia. Este é o primeiro vídeo que estou produzindo para o nosso canal e gostaria de trazer neste momento, nessa oportunidade, um tema bastante polêmico que tem corrido na nossa sociedade brasileira, como também no meio cristão e evangélico, a respeito das armas. Tem sido muito discutido sobre um cristão evangélico, ele pode possuir uma arma de fogo. Qual é a arma do crente? Uns têm discutido, defendido que Jesus validou que os seus discípulos possuíssem uma arma de fogo, e outros têm combatido, dizendo que não, que a arma do crente não é essa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria te convidar, neste momento, você que chegou até o nosso canal, para permanecer conosco, para que nós possamos esclarecer, conforme as Escrituras, qual é a arma do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido para abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, versículo de número 35. Jesus, falando para os seus discípulos, diz, nesse trecho de Lucas, capítulo 22, versos 35 até o 38, é o texto que é usado por aqueles que defendem o uso das armas, que cristão pode possuir uma arma. Então, Jesus diz no versículo 35, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Esse é o texto que é extraído do contexto por muitos para validar aquilo que a palavra de Deus não diz, dizendo, Jesus deu ordem aos seus discípulos, ou se Jesus tivesse em nossos dias, possuiria uma arma, ou ele ordenou, ou ele autorizou seus discípulos a possuírem arma. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esse texto, extraído do contexto, pode até dar essa falso entendimento. A gente pode torcer a verdade para forçar uma interpretação. Mas nós não queremos isso. Nós queremos encontrar o espírito da verdade. Encontrar no texto, no contexto, o texto. Vamos voltá-lo de volta para dentro do texto e analisar o texto desta passagem para entender o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos até o versículo de número 31. Louvado seja Deus. Onde encontramos um diálogo de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro. Sabemos que naquela noite havia, naquele contexto do capítulo 22 de Lucas, ocorrido a última ceia. Jesus havia ceado com seus discípulos, Judas havia saído para delatar Jesus por 30 moedas de prata. Louvado seja o nome do Senhor, E ali, ao final daquela ceia, eles estavam conversando e caminhando em direção ao Monte das Oliveiras, e Jesus se dirige para Pedro. E Pedro era muito audaz, era aquele homem muito ousado, dizia, Senhor, eu vou contigo até a cruz, eu não vou te negar. E Jesus falava para ele, antes que o galo cante,
tu me entregarás 3 vezes, louvado seja o nome do Senhor. E continuando aquele diálogo no versículo 31, disse Jesus a Pedro, disse o Senhor também, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E me chama muito a atenção esse diálogo de Jesus com Pedro, porque Jesus fala de um aspecto da vida de Pedro, do coração dele, algo que Pedro ainda faltava se converter. Pedro já andava com Jesus há alguns anos, já tinha deixado seu pai com as redes de pesca para se tornar um pescador de homens, já tinha visto os milagres, já tinha visto os sermões de Jesus, já era um homem mudado, mas ainda tinha algo que precisava se converter. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E eu imagino também que nós, como cristãos ainda menores do que Pedro, logicamente, quantas coisas em minha vida, em sua vida, nós ainda precisamos se converter, entregar o nosso coração totalmente ao Senhor Jesus, sem reserva, aquele algo que você ainda guarda de precioso para você, mas que toma o lugar de Deus, para que o Senhor não ocupe o espaço principal e 100% da sua vida. É necessário que o homem se esvazie totalmente para que ele tenha pleno controle do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Satanás sabia disso. E ele queria cirandar Pedro como trigo. Louvado seja o nome de Jesus. E o que significa isso, cirandar Pedro? Cirandar Pedro. Louvado seja Deus. A ciranda do trigo era na colheita do trigo. Veja, o trigo é uma graminha. É como o arroz. Quando você tira o feixe de trigo, aquele galinho, com o trigo, é como se fosse aquele feijãozinho, aquele arroz, ele tá ali, tem que ser debulhado, mas como você vai abrir folha por folha, é um trabalho muito dispendioso, cansativo, e tem uma maneira prática para você debulhar o grão de trigo. Eles juntam aquele feixe e batem com força o feixe contra uma peneira, Uma peneira que é com alguns furos, e essa peneira ela é esmurrada com o trigo, até que o grão do trigo, o fruto, se solta da palha, passa pelo furo da peneira e cai num pano, um paninho branco, onde ele é juntado, e do outro lado sobra só a palha, E é isso que nos traz no entendimento que Satanás queria fazer Pedro sofrer, moê-lo, maltratá-lo, machucá-lo, esmurrá-lo, esbofeteá-lo, bater, fazê-lo sofrer com dor. Louvado seja o nome de Jesus, porque o inimigo das nossas almas, ele nos odeia. Ele odeia o crente. Ele odeia quem anda com Jesus. Louvado seja Deus. Mas nós temos um que intercede diante de Deus, lá no Santo do Santo, no altar diante do propiciatório, sobre o altar, ali onde está a arca do concerto. E ele de dia e de noite clama e intercede a Deus por nós e diz: Pai, por estes que eu derramei o meu sangue, Senhor, poupa a minha igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E Satanás não pode tocar no que é de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele queria. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse contexto, meus irmãos, nós vemos que Pedro ainda precisava se libertar de algo. Pedro era aquele homem ousado, aquele homem que se levantava e dizia: eu vou e faço. E era aquele que dizia assim: Senhor, eu não vou te negar, ou eu vou contigo até a cruz. E a respeito dele, Jesus disse certa vez assim: Pedro, tu quando eras jovem, te cingias a ti mesmo, vestias uma roupa
e dizia: eu vou para onde quiser. Mas eu contudo te digo, que quando tu fores velho, outro te cingirá, e te atará as mãos, e te levará para onde tu não queres ir. Louvado seja Deus. E falando isso, Jesus dizia de que tipo de morte Pedro deveria morrer. Pelo Evangelho, louvado seja o nome de Jesus. E eles caminhando ali em frente, naquele lugar, no jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, louvado seja Deus. Chegando ali naquele lugar, Jesus deixa os seus discípulos a uma distância de um tiro de pedra e vai orar. E orando, a sua alma se angustia muito, porque aquela era a noite, logo após a última ceia, quando Jesus Cristo seria preso, entregue aos pecadores e depois condenado à morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. E Jesus se levanta, vai até os discípulos e encontra eles orando, dormindo. E diz para eles: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Louvado seja o nome de Jesus. E volta e vai orar, e sua alma se angustia muito. E a Bíblia diz que o seu suor, ante a angústia da morte, se transformou em grandes gotas de sangue. E ali ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que um anjo veio e o serviu e o consolou. Louvado seja Deus. E voltando dali, naquela mesma noite, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Judas sai com a guarda do templo para encontrar Jesus e o prender. E chegando ali naquele lugar, eles se deparam com Jesus Cristo e seus discípulos e, louvado seja Deus, eles perguntam: quem de vós é Jesus? E Jesus disse: sou eu. E naquele momento eles todos caem no chão por terra, porque não suportam a voz do Senhor, a palavra de Deus. E novamente eles perguntam: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. Tão somente deixai estes ir, os seus discípulos. Louvado seja Deus. Foi naquela fatídica noite que Judas, se aproximando de Jesus, disse aos guardas: aquele a quem eu beijar, este tu deveis prender. Louvado seja o nome de Jesus. E ali naquela fatídica noite, Jesus foi traído com um beijo, um símbolo do amor. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, com sinceridade, fala para Judas: amigo, a que vieste? Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele beija Jesus Cristo, e aqueles guardas vêm para o prender. E um deles, chamado Malco, diz a palavra de Deus lá em João capítulo 18, a partir do verso 10, que um dos guardas se chamava Malco. Ele vai até Jesus Cristo e toca em Jesus Cristo. E os discípulos de Jesus disseram: mestre, nós devemos reagir? E Pedro, tomando uma daquelas duas espadas, atira aquela espada contra a cabeça do soldado, mas erra o golpe e decepa a orelha direita daquele soldado. E Jesus disse: Pedro, basta! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, basta, Pedro! Embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque o que fere pela espada, também pela espada será ferido. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Louvado seja. E o Senhor toma a orelha daquele soldado, põe de volta e o cura. Louvado seja Deus. E sendo ele Deus, disse a Pedro: Pedro, por que tu queres me impedir de tomar o cálice que meu pai me deu?
Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Louvado seja Deus. E me chama muita atenção que ele, como disse o apóstolo Paulo, sendo Deus, não usou por usurpação ser como Deus, mas se fazendo como homem, louvado seja Deus, levado até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o sentido desta palavra. O Senhor queria trazer um ensinamento para os seus discípulos. Um ensinamento de que a arma do crente, a arma da igreja, a arma do evangélico, a arma do cristão não é uma espada que tira a vida, não é uma arma de fogo que tira a vida. A arma do crente, a arma do cristão, louvado seja o nome de Jesus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, que quando ela está aberta, é a boca de Deus falando para os homens. E quando alguém ouve a sua voz e converte o seu coração e entrega o seu caminho ao Senhor, ela o limpa de todo o pecado. Louvado seja Deus. Ela perdoa os seus pecados, salva e leva o homem para o céu. Louvado seja Deus. A arma do crente, quando ele usa para a sociedade, esta arma, ela convence o homem pelo Espírito Santo e manda o homem para o céu. Louvado seja Deus. A arma de fogo, quando ela é usada, louvado seja Deus, ela manda o homem para o inferno. Mas a arma do crente é a palavra de Deus e ela manda o homem para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, meu querido, eu quero te trazer nesta noite esta reflexão para que você entenda, louvado seja Deus, que naquele episódio Jesus queria nos mostrar, louvado seja Deus, que a arma do crente é a palavra de Deus. Que ele, sendo Deus, não resistiu ao maligno, mas se entregou a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Não resista. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você não é instrumento para a morte, mas é um instrumento de Deus para a vida e para conduzir muitos à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Neste dia, louvado seja o nome do Senhor. Para que você possa crer neste evangelho, receber esta palavra. Nós sabemos que muitos hoje em dia estão como Pedro, ainda precisando se converter de alguma área da sua vida. Louvado seja Deus. Até pastores, até irmãos, louvado seja Deus. Nós precisamos nos converter de alguma coisa que ainda nos atrapalha a nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero fazer uma oração, porque Jesus rogou por Pedro, e eu quero rogar por esses irmãos, porque Jesus rogou por Pedro, que era um homem ousado. Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem audacioso, né? E eu quero rogar por esses irmãos que querem ter uma arma, que querem usar uma arma de fogo. Louvado seja Deus. Quero orar também por mim, que também preciso converter partes e áreas da minha vida, do meu coração. Se você quer, te convidar um minuto de oração comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno e santo. Senhor, neste momento, ó Pai, elevo minha oração a Ti, junto com a Tua igreja, pelo Brasil, Senhor. Nós já vivemos, meu Pai, num país de tanta violência, onde a vida, Senhor, não vale nada, mas, Senhor, uma alma custou o Teu sangue precioso na cruz do Calvário. Meu Pai santo e poderoso, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero Te pedir pela Tua igreja e pelos Teus pastores. Converte, Senhor, os nossos corações a Ti. Alguma área, Senhor, como Davi dizia, meu Deus, Pai, sonda meu coração e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se há em mim, Senhor, algum caminho mau, meu Deus, tira-me, Deus, deste caminho mau e me conduz pelo caminho eterno da justiça. Senhor, Pai, convence
o teu povo, a tua igreja, os teus pastores, como Pedro, Senhor. Tu rogaste por Pedro, porque Satanás queria cirandar com Pedro, e Satanás quer cirandar com a tua igreja. Mas eu peço, Senhor, roga, Senhor, por nós. Roga pelo teu povo, roga pelos teus pastores, roga pela tua igreja, Senhor, para que nós possamos sair a campo, ao mundo, armados, mas não com espada, não com arma de fogo, mas com a Bíblia Sagrada. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor da glória, neste momento. Meu querido, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, neste momento, neste vídeo conosco. Se você gostou deste vídeo, peço que você curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, né? Compartilhe essa passagem. Louvado seja Deus e que Deus vos abençoe. Siga-nos no YouTube, no Facebook,